Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ela Investe. E hoje eu tenho um prazer imenso de trazer para vocês dois convidados, onde a gente vai falar muito aqui do mercado financeiro, opções de investimentos, estratégias de investimentos. E eu queria combinar uma coisa com você. Se a gente deixou de falar alguma coisa, ou se você ficou com alguma curiosidade, já marca aí. Se eu não puder responder, eu vou passar para os dois convidados, que são especiais, que hoje a gente vai ter uma aula aqui com o maior escritório de investimentos do Brasil e a gente vai ter, assim, muitas informações, porque eu tenho um prazer imenso de receber aqui os dois sócios, que é a Fernanda Lopes e o Leandro Guerra. Sejam Obrigado. muito bem-vindos. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado pela oportunidade de a gente mostrar um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho da nossa empresa. Obrigada, Fê. Cláudia. É um prazer estar aqui com você, minha amiga pessoal também muito querida, e com meu sócio, Leandro. E vamos falar um pouquinho do que a gente tem feito ultimamente, dos nossos diferenciais e como a gente pode ajudar esse público. Não, um pouquinho não, a gente vai falar muito Muito aqui, melhor. viu? Porque, sabe por quê? Que a gente já conversou bastante antes, né? A gente já estava aqui falando sobre investimento, sobre público, sobre mercado, né? Sobre a situação Sim. do Brasil, mas eu acho que a gente vai explorar muito isso com vocês, porque é muito importante, né? Acho que Claro. cada vez mais essas informações, e quanto mais a gente tem de informações deste mercado, melhor para as tomadas de decisões, não é isso? Perfeito. E a gente está falando do trabalho que a pessoa se colocou ali a vida inteira transformado em um dinheiro, uma remuneração que ela vai levar para o resto da vida dela. Então é super importante que todo mundo conheça a fundo o que é investimento, como que se faz poupança, quais são os meus limites de gasto, quais são as estratégias que a gente tem neste momento para perseguir, Uhum. quem são as casas, né, as grandes instituições a quem confiar. Então a gente vai bater um papo bem legal a respeito Opa, disso. que É. bacana, E o mas interessante disso, né, que o Leandro estava aham, falando, antigamente nós só tínhamos, vamos dizer, 3 casas, né, que faziam os investimentos, e normalmente os investidores não conheciam nenhuma opção, enfim, muito né? restrito, Era né? muito restrito. E hoje a informação está aí para todo mundo, mas às vezes nem sempre informação de qualidade. Perfeito. Então a Opa, gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque nós assistimos muitos programas de internet que, enfim, jogam as coisas, e se a sabemos. pessoa de fato não Aham, sabe no que ela está aham. investindo, pode ser realmente um Uma problema bem Uma grande. furada, armadilha. né? Exatamente, uma Que Exatamente. armadilha. legal. Mas antes da gente conversar sobre todos esses assuntos aqui, que eu acho que vai ser bem esclarecedor, queria que vocês falassem um pouquinho de vocês. Quem quer começar? Maravilha, mulheres Posso começar? primeiro, Então, claro. Fernanda, fica à vontade aí, Então, eu falar um pouquinho da tua sou. história, da tua jornada, História longa, até né, chegar à Clau? sócia da UAN, né? Seu Isso. trabalho, enfim. Vamos lá. Eu sou formada em propaganda e marketing pela Uhum, ESPM. uhum, Tinha algumas lojas aqui em São Paulo e fui fazer pós-graduação em administração contábil e financeira na GV. uhum, Nessa época, conheci meu marido, uhum, começamos a namorar e ele já trabalhava em banco. Casamos e ele foi transferido para o exterior. Fui uhum, junto, obviamente, para as Ilhas Caimã, Cayman Islands. uhum. E lá eu recebi um convite para trabalhar no Banco do Brasil, tá? Porque, enfim, eu já falava inglês, tinha, né, essa experiência com administração contábil e financeira Uhum, e comecei minha carreira lá. No Banco do Brasil eu trabalhei por 6 anos, saí uhum, de lá como superintendente ali da área de securities. uhum, Depois fui para o Royal Bank of Canada, ainda em uhum. Cayman, moramos lá 10 anos. Que legal. Voltei para o Experiência Brasil, boa. super legal. Voltei para o Brasil pelo RBC ainda, fazendo só Uhum, mercado offshore. Nessa época, o RBC parou as operações offshore e passou para o mercado local, que é aí que eu comecei a trabalhar mesmo no mercado local em 2009. uhum, O RBC fechou no Brasil, infelizmente. Depois dessa época, eu fui para o Crédit Agricole para o Banco Itaú, no private do Itaú. E em 2019, eu recebi um convite, inclusive do Leandro, para, né, para me juntar à One Investimentos. E em uhum, 2019 foi quando eu tomei a grande decisão da minha vida de uhum. sair, de fato, como funcionária de um banco, né, de um banco grande, com estabilidade, e entrar na One para empreender junto com os sócios. Que legal, que jornada Tá? Então, bacana, desde hein? 2019,
4 anos e meio da melhor decisão da minha vida. Olha, tá vendo que... Olha que honra. É isso aí. Eu sempre gosto que a Fernanda dê esse depoimento, que eu sempre me sinto mais valorizado pelas palavras dela. Mas, na verdade, eu fico muito feliz de estar trilhando esse caminho junto com a Fernanda. Eu já trilho também esse caminho de investimentos desde que eu me formei. Eu sou daqui de São Paulo, fiz a GV também como graduação. E entrei como trainee no Santander em 2005 e lá me encontrei na área de Private Banking também, que é a área de investimentos, que atendia grandes clientes. E assim, aquilo me seduziu muito forte, sabe? Conhecer um pouco mais de macroeconomia, política, como que os movimentos mundiais afetam os investimentos dos clientes. E o legal da nossa profissão, né, Fernanda, é que a gente tem que traduzir um pouco do que está acontecendo em termos de economia e política para os clientes que, às vezes, para não dizer muitas vezes, são leigos no assunto. A parte de investimentos, como a gente estava comentando aqui no início, ela sempre foi não digo um tabu, mas muito difícil, porque a gente não tem uma educação financeira desde de uma adolescência ou mesmo na faculdade. Então, eu me envolvi muito nisso no Santander, onde eu fiz carreira por 14 anos, e eu fui para a One um pouquinho antes da Fernanda, logo depois que a One ela foi formada, eu fui em 2017, deixando o Santander, e a gente começou esse trabalho de oferecer os investimentos que antes a gente trabalhava em instituições grandes, agora na nossa própria instituição, One Investimentos. Então o desafio é grande, a gente tem prosperado muito, a One tem crescido, hoje já somos 140 pessoas com 7 bilhões de reais sob a nossa assessoria. A gente tem várias vertentes de negócio. Cresceram rápido, né? Assim, pelo que a gente vê no mercado. Sim, porque assim, né? Qual é o grande diferencial, né, Cláudia? Nós trabalhamos com confiança das pessoas. Então, quando você trabalha num banco grande, assim, a ordem vem de cima, nada errado, tá? Cada um tem a sua característica, né? Mas nós somos muito mais cumpridores de ordem, né, Leandro? Assim, então, assim, nós temos aquela meta que você tem que cumprir e é aquilo. Mas no final do dia, você sabe que bancos grandes, nós temos tantos clientes, tantos por profissional, que você acaba sendo só mais um, como é que eu vou dizer, batendo prego ali todo dia, sabe? Aquela coisa. Você me pergunta, eu te respondo. O outro pergunta, eu respondo. Mas não é uma coisa tão ativa, eu diria assim, né? E a nossa vontade de sair de um banco grande para vir para o que nós fazemos hoje é, de fato, assim, você acolher o cliente, abraçar, fazer o planejamento total daquele cliente e acompanhá-lo durante a vida. Porque, como, né, o Leandro até comentou, aquele dinheiro não é simplesmente um dinheiro. É a vida da pessoa que está ali. E a pessoa está entregando sonhos, a vida. Né? São sonhos. Isso, são realizações. Não é só meta, não é só número. Não, muito pelo contrário. Segurança da família, às vezes filhos pequenos, tá aquele recurso ali reservado para uma faculdade. Exato. Então, até além dos sonhos, às vezes são necessidades que as famílias têm, até para criar, né, a família e os filhos. Ou aparece alguma coisa aí no meio do caminho, enfim, você sabe que tem... Algum imprevisto, né? Exato. Isso é muito importante. E com certeza vocês já viram alguns casos assim. Opa! Né? Vários casos. Vários casos. Vários casos. Eu atuei muito na Praça de Brasília, né? E Brasília é uma praça que os clientes, eles costumam ter muito patrimônio imobilizado. E sem um planejamento financeiro bem feito, às vezes, quando há uma sucessão ocorrendo, tem uma grande enrascada ali para a família que herdou esse patrimônio, porque às vezes não tem sequer liquidez para pagar os impostos que aquele patrimônio ali vai gerar para os sucessores. Então, a gente ajuda muito nesses planejamentos também. Então, olha, como que está organizada a sua vida? Quanto de patrimônio você tem em termos de participações societárias, imóveis? Quanto que isso vai gerar de despesa para os herdeiros em caso do seu falecimento? Então, a gente traz para a mesa assuntos que são tabu. Acho que ninguém gosta de falar de morte aqui, mas na nossa profissão ela é essencial a gente trazer para a mesa, porque a gente está impactando uma família, uma nova geração que está ali sucedendo a pessoa que faleceu. Então, para nós é muito importante colocar isso na mesa também, né, Fernanda? Exato. Que coisa, hein? Mas eu acho assim, a gente estava conversando bastante sobre essas questões e eu acho que principalmente quando a gente está falando do Brasil, e você deu um exemplo ali de Brasília, e eu acho que se a gente olhar
Brasil, parece que tem vários Brasis, Exato. né? Acho que cada, ou alguns estados ali, ou As regiões, suas têm as nuances. suas nuances, as suas características, as suas preferências, e, enfim, Uhum. né? E tudo mais. E a gente entende um pouco disso. Mas principalmente quando a gente está falando de finanças e de investimentos, a gente tem que olhar tudo isso, olhar o mercado lá fora, olhar o comportamento. E como que vocês fazem isso no dia a dia para realmente ajudar não só as famílias, e aí eu queria que vocês puxassem isso de gancho para falar aqui, tanto pessoa física como pessoa Perfeito. jurídica, né? Qual que é essa Uhum. estratégia de apoio como um todo, Uhum. para a gente até contextualizar, porque eu até comentei com a Fernanda que eu acredito, e a gente sempre traz esse modelo pro modelo de startups, que eu acho assim muito interessante, a gente precisa trabalhar com escala, a escalabilidade, a gente precisa crescer. E aí, e quando a gente está falando principalmente de startups, nos primeiros anos, até para trabalhar bem o modelo, o MVP ali, rodar a Sim. operação, ajustar, não tem problema nenhum você trabalhar com só o B2C, né? Você trabalhar na pessoa Uhum. física. Uhum. Mas sempre eu converso com as startups e com as empresas que eu trabalho, com as minhas investidas, qual o teu modelo de negócio e como que a gente consegue crescer mais em B2B. Porque B2B é onde a gente vai ganhar volume, né? Exato. E eu acredito muito também que é uma estratégia de vocês, até para um 7B. Com certeza tem aí a questão de pessoa física e pessoa jurídica, né? Uhum. Perfeito. E aí essas estratégicas para vocês também, assim como eu estou dando esse exemplo, isso também funciona e aí vamos trabalhar um pouquinho, abrir um pouquinho essas questões dos serviços específicos da UAN, tanto Claro. para o físico quanto para o jurídico, porque aí depois eu quero trazer isso para os nossos empreendedores É também. isso. Maravilha, maravilha. Permite falar aqui um pouquinho, Por Fê. favor. Eu acho que dando um passo atrás, Cláudia, até como que a gente inicia essas conexões, seja com pessoa física ou jurídica? A gente senta na mesa para entender o momento que essa pessoa ou essa A empresa empresa. está. E assim, saber não é só fazer pergunta, né? A gente ouve demais a sensibilidade que aquela pessoa tem, se o mercado vira, se ela tem intolerância, que tipo de tolerância a risco que ela tem, que se ela precisa ou não de liquidez para aquele portfólio. Então, há uma conversa muito longa antes da gente propor qualquer tipo de portfólio. Entender o momento, a idade, a necessidade de liquidez, se é empreendedor ou não, porque a gente já sabe que vai ter que deixar um recurso ali reservado para aquilo. Enfim, tem uma conversa muito longa antes para que a gente entenda as necessidades do cliente e gerar essa conexão. O nosso trabalho ele é confiança. Então, se Uhum. a gente não faz as perguntas para depois colocar as respostas que vai criar essa conexão, acho que a gente não está fazendo um bom trabalho. Então, quando a gente fala de pessoas físicas, as estratégias são diversas. A gente pode propor coisas com mais sofisticação ou mais conservadorismo. Vai depender, de novo, do quanto que essa pessoa precisa daquele momento da liquidez. E na pessoa jurídica, como você bem falou, a gente atende muitos caixas de empresa, inclusive de empresas listadas na bolsa. A gente Uhum. tem também o caixa delas conosco. É uma necessidade completamente diferente. A empresa pode desencaixar ali rapidamente aquele recurso para poder fazer frente a alguma necessidade, mas a gente consegue atender de forma muito mais próxima do que hoje as instituições o fazem, né? Os grandes bancos. Quando a gente fala de escalabilidade, que foi outro tema que você trouxe, o nosso trabalho depende muito dessa conexão pessoal. Então, é muito difícil a gente fazer uma escala por robô ou coisa do tipo, se a gente tem essa necessidade de, primeiro, passar o conhecimento. A gente quer que a pessoa que está do outro lado da mesa tenha uma boa compreensão daquilo que a gente está conversando para poder criticar nosso trabalho. Isso. A gente não gosta de mostrar apenas o conhecimento e dar o caminho para as pessoas. A gente gosta de ensinar para que a gente tenha realmente uma troca na mesa e a gente até seja criticado pelo trabalho, para que a gente consiga cada vez mais nos desenvolvermos. E acho que o mesmo vale para a pessoa jurídica. Às vezes tem um financeiro do outro lado que está tão preocupado em, às vezes, pagar as contas e não está tão preocupado com a valorização daquele caixa, daquela empresa, como que a gente pode rentabilizar mais. E a gente, nesse meio do caminho, além de investimentos, a gente começou a trabalhar com outras vertentes de negócio para atender tanto pessoa física e jurídica. A gente faz câmbio, hoje representa muito forte no nosso resultado, porque tem essa demanda de fazer um pagamento lá fora, às vezes tem um filho no exterior para pagar uma faculdade. Então a gente está trabalhando muito nessa parte de câmbio. A parte de seguros, de uma forma geral, pessoa Uhum. física e jurídica, a gente tem uma corretora e, inclusive,
a gente faz qualquer tipo de seguro. A gente tem um multifamily office também dentro do nosso grupo. Então, se o cliente está em vários bancos e ele não deseja concentrar e deseja manter os bancos que ele já trabalha, eu tenho um profissional que pode ajudar esse cliente a fazer a gestão em vários bancos. E, por fim, eu tenho uma área de gestão de fundos, onde a gente tem fundos próprios e também fundos exclusivos. Fê, desculpa, eu tomei muita palavra Não, aqui, mas se imagina. quiser Eu acho que a complementar. palavra é parceria, né, gente? Parceria. Acho que parceria, né, Fê? Isso. E só uma vertente que acho que o Leandro acabou deixando, enfim, escapou um pouquinho, é que nós também fazemos emissão de dívidas para Perfeito. empresas. Né? Sim. Perfeito. Então, nós temos a One Corporate, né, que é formada por alguns profissionais que vieram de mercado já com mais de 20 anos de Isso. banco. E quando a empresa precisa fazer uma captação maior no mercado, ela vem até a gente consegue estruturar essa dívida de forma bem interessante para esse fluxo de caixa, né, da empresa, ela ter, de fato, esse dinheiro que ela precisa e, enfim, sem as grandes taxas que os bancos cobram e tudo mais. Tá? Então, nós fazemos também emissão de dívidas. CRAs, CRIs, debêntures e o que você pensar, a gente consegue fazer com vários parceiros. Exato. Quantos escritórios hoje? Hoje nós temos 6 escritórios, nascemos em Nova Lima, Belo Horizonte, depois abrimos Brasília, que o Leandro foi o precursor de exato. Brasília. Conheceu tudo lá o perfil, né? Ele já Diferente. trabalhava lá, né, Já estava pelo no Santander na Santander, isso. Aí quando eu entrei, abrimos São Paulo, depois de São Paulo, Caxias do Sul, Porto Alegre e agora Rio de Janeiro. Ah, mas atende Seis Brasil praças. inteiro, né? Brasil a gente está inteiro. falando que é abrangente aí, né? Isso. E ainda quando a gente olha o escritório de Brasília, a gente tem atendimento de clientes de Manaus, Belém, São Luís. Então, eu não preciso necessariamente estar com um escritório nessas localizações para trazer o atendimento. Mas a ideia nossa foi focar em termos de escritórios físicos, onde está a maior concentração de riqueza no Brasil. Né? Então, quando a gente pega essas praças que a gente comentou, tem ali cerca de 80% a 90% do PIB do Brasil, ela está localizada nessas regiões. Então, para nós, faz sentido físico estarmos presentes lá, mas a gente gasta bastante sola de sapato viajando o Brasil inteiro para atender os clientes fora das cidades onde a gente já tem presença. E esse trabalho personalizado, ele é ótimo, porque realmente você traz o cliente para entender melhor e você coloca o cliente no centro das atenções. Ele, olha, é o que você precisa, é o teu momento, a gente vai trabalhar uma estratégia específica para você. Eu acho que isso é fundamental, né? E para nós é muito gratificante isso, né? Porque assim, além da gente fazer de fato uma diferença na vida do cliente, é muito importante que ele conheça, porque nós nos sentimos mais seguros também. Porque a partir do momento que o cliente é uma pessoa é uma coisa passiva, né? Eu acho assim que a gente não consegue entregar tudo que a gente poderia. Então, o cliente participando da decisão é uma coisa totalmente diferenciada. E crescemos por indicação. Então, está aí, né, uma grande prova que nós estamos no caminho certo. Estamos crescendo muito rápido e sempre por indicações. Isso é ótimo, né? Isso é Isso perfeito. funciona muito bem, né? Eu acho que a melhor forma de crescer Exato. é por indicação. Porque a pessoa que chega até a gente, ela já chega assim, com uma super boa impressão do nosso trabalho. Bacana. E quando a gente está falando do mercado financeiro e a gente está falando que a gente teve assim um crescimento enorme, quantidade de pessoas, de CPFs na Bolsa de Valores, isso é ótimo, né? Então, quer dizer, a gente sabe que tem várias pessoas trabalhando aí do lado positivo as questões de investimentos, as questões do mercado. Mas sabemos também que tem muitas notas de explosão que não são verdades, né? Que Exatamente. induzem muitas vezes as pessoas aos erros. E a gente está falando também, aparentemente, aí eu queria que vocês confirmassem isso, está muito pulverizado isso, né? Então, assim, tá todo mundo falando de investimento, parece que todo mundo sabe fazer investimento, só que a gente sabe que não é isso, né? Sim. E aí fica realmente complicado a gente entender qual que é o melhor, quem realmente vai atender. Perfeito. Queria que vocês pontuassem isso, que eu acho fundamental até para muitas pessoas que até me perguntam sobre isso. Sim, é interessante, né? Porque alguns clientes que chegam para a gente, ou não são clientes ainda, mas são prospects, né? Que a gente chama futuros clientes. Às vezes eles falam, eu escutei na internet que tal ação é boa e eu sigo aquela pessoa ou a outra que me mandou investir numa ação. Eu falo, olha, não tem nada de errado com isso, porém, muito mais importante do que você entrar na ação é você saber a hora de sair. Tá? Porque de repente você entra no momento bom, ganha muito dinheiro, não sai, perde tudo ou perde até mais do que você investiu. Né? Então não existe fórmula mágica.
Tá? Realmente o importante é você saber no que você está investindo, mas ter um profissional junto com você que vai te acompanhar o tempo inteiro. E aí a gente tem, né, na internet muitos falsos Sim. profetas. Exato. Fique rico em X tempo, invista aqui, ganhe fixo 5% Por por dia mês, ganha. Não, por dia, por mês tem de não, tudo, né, é Cláudia? por dia aquilo ali. Tem de tudo. Aham. E, infelizmente a gente vê que, acho que mundialmente, todo mundo tem o desejo de encontrar Fórmula uma mágica. rota mais rápida para enriquecer, né? Sim. Então, quando chega um falso profeta mostrando que ali ele vai ficar rico, aquela pessoa que é mais desinformada acaba, infelizmente, tomando uma decisão incorreta de Acaba sendo seguir. induzida. Vai ser Porque muitas induzida. vezes são pessoas que são referências para ele em Sim, algum. sim. E aí, pela internet, é só, sei lá, o número de seguidores. Pô, aquela pessoa tem centenas de milhares de seguidores. Então, tem uma crença de que ela está falando a verdade. Quando a gente vê que aconteceu no passado pirâmides, onde a pessoa colocou o dinheiro, ele perdeu. Passado agora, né? Agora, Semana né? passada. Recente. Não, já foi de Passado tudo, né? recente, Passado né? recente. Não, já foi exato. boi gordo no passado, já foi de avestruz, aí agora já teve de tudo. Agora Pois tem as é. bitcoins, Essas aí crenças, as né? criptomoedas, Forex, a gente já viu de tudo acontecendo. Eu tenho um cliente que perdeu cerca de R$ 1 milhão apostando numa pirâmide que que alguém convenceu ele, infelizmente. Mas o que eu digo? Perder, perdeu. 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 Não tem, o cara sumiu com o Enfim. dinheiro dele, mandou para fora, infelizmente é dificílimo recuperar. É aquela velha máxima que os nossos avós já diziam: quando a esmola é muito, o santo desconfia, né? Então não adianta a gente achar que vai ser fácil esse caminho. Existe o balizador de tudo, que chama taxa de juros, que está lá, a Selic, hoje está em 12,75, vai cair, e aquilo deveria ser a base do que eu, como investidor, deveria perseguir. Dá para buscar um pouco mais? Claro, é o que a gente trabalha aqui para buscar um pouco mais, porque se for para não correr risco nenhum e ter uma renda fixa, eu compro um título público. Mas a gente entende também, Cláudia, que a diversificação é necessária. A diversificação entre renda fixa, que não existe só pós-fixado, tem o pré, tem inflação, a gente tem uma família enorme de fundos multimercados, mesmo a renda variável, que via bolsa é uma possibilidade, eu não diria oportunidade, porque ainda está tudo muito incerto, mas ter um pouco de cada uma, de cada uma dessas estratégias no portfólio faz sentido ao longo do tempo. Pode ser que em determinado ano não seja melhor, mas ao longo de anos ela sempre vai ser vencedora quando a gente diversifica. Então, a gente tenta passar um pouco desse conhecimento para o cliente, justamente para ele poder também julgar, para ver se não é nenhuma enrascada. E isso cria confiança quando a gente ensina, porque a pessoa que está do outro lado da mesa vê que genuinamente a gente quer que ela seja mais informada. E para nós, como a Fernanda falou, é rico, porque tem uma troca onde eu não falo, vai por esse caminho aqui que é mais fácil. Não, a pessoa vai poder criticar depois. Se tinha me indicado aquela outra vez isso aqui, por que não está acontecendo? Então é legal não deixar só nas mãos de nós assessores dar o caminho das pedras, assim, a gente compartilhar as dificuldades que tem numa alocação, né, Fer? Exato. E ainda um dos pontos principais é olhar o comportamento do mercado, né, Fernanda? Eu acho que isso é fundamental, principalmente para vocês, especialistas. A gente sempre fala isso, né? Tem Selic, tem essas questões das ações, tem o perfil, mas também existe uma questão do comportamento desse mercado, não é? Exato. É interessante, né? Porque até um cliente meu comentou esses dias, né? Parece assim que agora é um susto atrás do outro, né? Ultimamente. Não, 2023 é assim, quando você pensa que, né, quando você pensa que Acabou, você vai agora já foi andar, tudo. Vem mais ainda uma vem, né? E a surpresa. gente tem medo, porque ainda a gente está em novembro, né? E aí é 2 Exatamente. meses ainda. Exatamente. Então é aquilo. Na hora que a gente fala, não, vamos esperar essa turbulência passar, e aí a gente Passa faz alguma... Não turbulência. passa. E fica Antes de dias aí, passar vamos essa- esperar, vamos tentar trabalhar com a Isso. turbulência da melhor forma, né? Exatamente. Chega outra turbulência, mais outra, mais outra. Né? Mas eu acho assim, o que mais me encanta nesse mercado é de fato assim, as pessoas quererem entender e saberem que estão sim correndo riscos, porém riscos calculados. Eu tenho alguns clientes que falam assim, eu quero apostar nessa ação. Eu falo, não, aqui a gente não aposta em nada. Perfeito. Tá? Apostar é loteria. Aqui nós vamos escolher as ações que têm maior, né, tem mais potencial de crescimento, sabendo que riscos podem acontecer. Né? Então, quando a gente consegue fazer o cliente entender que tudo não é controlável, não é isso, mas é mensurável. Isso, Tá? mensurável. Exatamente. Então, assim, você topa, né?
correr este risco para ganhar mais? Ah, eu topo. Ah, não, eu não topo. Então, assim, a coisa tem que ser muito balizada. Isso acontece muito, é interessante, né, com mulheres, né, por exemplo. Eu adoro atender mulheres. Há um tempo atrás, eu diria que 98% dos meus clientes eram homens. Pouquíssimas mulheres investindo conosco. Hoje, eu estou assim, no 70 homens e 30 mulheres. Ainda é pouco, ainda é bem pouco, mas nós estamos chegando lá. Que Né? bacana. E Mas é bom por quê? saber. Já foi bem Exato, pior, já foi né? Estamos muito evoluindo pior. nisso. Antigamente, as mulheres investiam, acho que era 2 ou 3% na Bolsa de Valores eram mulheres. E hoje esse número Isso já é está bem verdade. maior. Uhum. Né? E o que eu sinto, Cláudia? Antes, as mulheres só tinham pessoas, e não estou falando mal dos homens, pelo amor de Deus, Por favor. mas é um fato, só tinham homens atendendo. Né? Então, elas se sentiam até assim, intimidadas, vamos dizer, de falar Sim. eu não entendi, ou não Exato. tinham nem De insumos para perguntar, falar de eu não tirar dúvidas, concordo. né? Isso. Isso é E aqui verdade. na One, independente de ser uma mulher ou um homem atendendo, a gente tem de fato esse olhar mais cuidadoso. Né? Então, tanto eu como o Leandro já me comentou isso também, quando a gente pergunta para a pessoa, você entendeu? E a pessoa fala, entendi. Você sabe que não entendeu. Tá? Aí, em vez de falar, não, você não entendeu, a gente fala, que bom que você entendeu, tal, mas ó, olha por esse lado também. E explica de novo por um outro lado, para a pessoa se sentir confortável e, de fato, entender. Né? Então, as mulheres, hoje em dia, elas têm muito mais opções de vida, vamos dizer assim, e cada vez mais são chefes de família. Sensibilidade feminina também, né? De entender isso, né? Sim. É isso. Você não acha? Eu acho. Eu acho que é super importante esse atendimento, esse toque feminino, e não é por menos que hoje na nossa empresa, metade da nossa força comercial são mulheres. São mulheres. Que bacana. Então, a gente sabe que a conexão é muito forte quando tem uma mulher atendendo, porque passa segurança, porque passa confiança, porque E o tem detalhe essa também, né? sensibilidade. Cria um relacionamento. Exatamente. Né? Eu tenho clientes que me seguem há 20 anos, sabe? Eu já estou aí na 3ª geração. Estou denunciando minha idade, né? Mas tudo bem. Mas assim, atendi o avô, que foi para o filho, e hoje a gente está ensinando as crianças. Legal. E isso é muito importante, porque a confiança é um negócio muito forte. Eu tenho alguns casos até, assim, teve uma época, um senhor, ele foi fazer uma cirurgia cardíaca, né? E ele falou assim, olha, se eu não sair da mesa, eu quero que você entregue meu testamento para o meu amigo X. E casado ele. Eu falei, mas e sua esposa? Ele falou, então, Fernanda, ela é minha segunda esposa, né? E ela gasta demais. E eu preciso garantir o sustento dos filhos do primeiro casamento, mas também não quero informar a mulher do primeiro casamento. Tá? Porque, enfim, a gente terminou numa situação muito difícil. Então, se acontecer, por favor, contate meu amigo tal. Poxa, Cláudia, isso é uma decisão de vida, é uma coisa super, né? Assim, eu falei, não, mas você não vai morrer, fica tranquila. E de fato não morreu. Ai, e tá aí. Tô aqui já preocupada. Não O que morreu. aconteceu? Mas é assim, chega a um nível de confiança, né? Nós somos, na verdade, nós somos quase psicólogos, né, Lê? Sim. Porque assim, a pessoa vem e abre a vida pra gente. E a gente só consegue isso quando a gente transcende essa coisa de produto, de meta, aquela coisa fria. Né? Quando você entra nos nossos escritórios hoje, várias pessoas falam, nossa, isso daqui nem parece aquela coisa fria de banco. E não é mesmo. Não, não né? é. O nosso escritório é como se fosse uma casa. Né? Nós temos um lugarzinho ali do happy hour, que tem uma adega, uns sofás super gostosos, e tem também as mesas de reuniões e a sala lá, que estão todas as telas do mercado financeiro, mas é uma coisa acolhedora. Exato. E eu acho que isso é o grande diferencial. Eu acho que a gente, assim, andou muitos quilômetros daquela coisa fria, né? Onde o cliente falava assim, eu tenho tanto para investir, o que você vai fazer com o meu dinheiro? Exato. É isso. E essa conexão que você comentou, Fernanda, é tão presente no nosso dia a dia que até um caso de uma família de Belém que eu atendo, o pai perguntou se eu não tinha quem indicar para ajudar os filhos a direcionarem suas carreiras. E por acaso eu tinha, que minha esposa ela trabalhou muito com desenvolvimento humano e eu acabei indicando uma pessoa do círculo de conhecimento dela que foi assim uma virada de chave assim para os filhos e ele super agradeceu. Então notamos que é mais do que a confiança gerada em cima de um portfólio de investimentos, mas Cria relacionamento. cria relacionamento e ele está me pedindo ajuda
para uma nova Pessoal. geração, uma ajuda pessoal para uma geração que são os filhos dele. Então, tal confiança é gerada que eu consegui colocar uma pessoa do meu círculo, da minha esposa, para ajudar os filhos dele a tomar um direcionamento de carreira. Então, foi muito bacana e eu continuo tentando fazer sempre mais do que olhar um portfólio de investimentos. Acho que dos grandes desafios que eu e a Fernanda e o resto da nossa instituição tem é fazer conexões agora entre clientes. Exatamente. Porque essa Isso é conexão uma entre boa. clientes é Isso é uma algo que boa. a gente julga diferencial, Isso é verdade. porque se nós trazemos para a mesa duas pessoas ali, clientes, que estão eventualmente no mesmo setor e possam fazer negócios entre si, já vai com uma chancela. Opa, eu estou trazendo, se os clientes confiam em mim, vão também fazer relacionamento entre si. Então acaba que a gente ajuda os nossos Sim. clientes a fazer mais negócios. Esse é um dos nossos propósitos agora no nosso planejamento estratégico. Que legal. Eu gosto muito disso e o que a gente fala sobre isso é rede. Sim. Trabalhar em Exatamente. rede. Isso É. funciona muito no mercado, né? Uhum. Não ajuda só a empresa de vocês, só a One, mas também vocês estão fazendo com que realmente essa rede ela seja dinâmica, que as pessoas se conheçam, o quanto isso é importante. E saber que tem uma base sólida de confiança, que é a One, que através da One veio essa indicação, que o cliente tem uma determinada Isso. demanda ou uma experiência. E até, gente, tem um outro ponto super importante, que é até benchmark entre as empresas. Sim. Sim. Né? De repente, uma está aqui com uma situação X, a outra já passou por isso, tem um executivo aqui que já teve. Enfim, como é que a gente pode fazer isso? Como é que a gente Exato. pode realmente fazer essa conexão entre eles para essa troca de experiências também, né? Perfeito. Então, além realmente da opção de serviços, enfim, de parcerias, tem essa questão também de próprio benchmarking, Com né? certeza. E aí a gente cria um vínculo gigantesco. Às vezes a gente chama alguém, né, do banco para falar sobre um mercado X, por exemplo, mercado de mineração. Aí nós chamamos nossos clientes que estão dentro dessa área de mineração e faz de fato um evento Isso. só para eles. Perfeito. E eles ali se conhecem, trocam Perfeito. experiências e fecham negócios. Perfeito. Nós temos um grupo também de WhatsApp mesmo, ali de todos, né, os funcionários, principalmente os comerciais, onde às vezes aparece ali, meu cliente está procurando uma fazenda de café com tantos alqueires, alguém tem para vender? E sempre aparece, eu tenho um cliente que pode se interessar conhece. e a gente conecta. Isso. E nós não ganhamos nada financeiramente com isso, mas nós ganhamos a confiança, Claro. a rede de relacionamento, né? Uma outra coisa, desculpa, agora eu que estou falando bastante, que eu acho que é um grande diferencial também que nós temos um advogado dentro de casa, né? E esse advogado conversa com os nossos clientes e até dá orientações sem custo nenhum, porque já está dentro do nosso serviço. Então, por exemplo, recentemente eu perdi um cliente, infelizmente, e ficaram 3 filhos e a esposa. E eles foram até o nosso escritório para conversar sobre opções, né? Já tinha um testamento, mas e agora? Como é que nós vamos fazer daqui para frente? Esse advogado veio na reunião conosco, já fizemos 3 reuniões, estamos discutindo várias opções e, a hora que os clientes escolherem o que eles vão fazer, eles vão procurar o escritório de advocacia que eles quiserem, tá? Mas o nosso advogado está dando toda essa assessoria e, de fato, sem cobrar nada por isso, porque isso também é parte do nosso serviço. Que bacana, isso daí é diferencial. super importante também, é um diferencial. A gente falou de vários diferenciais aqui da Exato. UAN. Sim. A gente falou de confiança, a gente falou realmente do mercado, personalização ali, do atendimento, né? O quanto são questões importantes. E se a gente quiser falar assim para o público, principalmente, quais são as principais dicas para investimentos, para encontrar vocês, ou para que realmente as pessoas não caiam lá naquele imediatismo, o que vocês passariam? Se fosse uma palavra, eu diria informação. Exatamente. E a informação, pegando o gancho da Fernanda aqui, para nós é o nosso dia a dia. A gente quer trazer para a mesa essa informação para que a gente discuta com o cliente. Os diferenciais, primeiro, antes de tudo, são as pessoas que estão aqui do nosso lado da One Investimentos. Pessoas bem formadas e pessoas bem informadas para que a gente traga o que tem de mais atualizado e de melhores oportunidades para os clientes. Com essa didática que a gente quer passar, a gente consegue trazer esse ensinamento que gera essa confiança. Portanto, eu acho que esse é um grande diferencial que a gente tem, além das várias linhas de negócio que a gente já comentou aqui, como câmbio, seguros, family office, gestora, estruturação de dívida, como a Fernanda falou. Então, a gente tem linhas de negócio, pessoas capacitadas para poder atender, não importa o que o cliente precisa, física, jurídica, investimentos e crédito.
de dicas, a informação ela é essencial. Hoje, ao nosso ver, as taxas de juros estão tão elevadas que não há tanta necessidade de tomar risco, para não dizer quase nada de risco. Pois A é. gente tem concentrado muitas nossas recomendações em cima de renda fixa mesmo. A gente não aposta, como a Fernanda falou. A gente está ali para valorizar aquele patrimônio que a família construiu e trazer a segurança necessária. Muito bem. Só um ponto, desculpa, Cláudia, onde encontra a gente, né? Que você falou, a gente tem nossas redes sociais, One Investimentos, temos o nosso site www.investimentos.one e vocês conseguem achar facilmente a gente nas redes sociais, é só mandar uma mensagem, alguém do nosso time vai entrar em contato. E a gente também vai colocar nas descrições todos esses contatos, porque eu acho assim super importante. Aí a gente estava falando da proporção de mulheres e homens, né? 70-30. Eu acho que eu não sei, mas eu queria que vocês confirmassem. Eu acho que a gente tem um potencial gigantesco ainda de mais mulheres. Porque eu não trabalho diretamente com investimentos, eu trabalho com startups, com modelos de negócio e com investimento específico em startups, né? Certo. Então, eu trabalho muito mais com a geração de negócios do que com a geração financeira. Muitas vezes eu nem olho a saúde financeira no detalhe da startup. Eu olho muito mais o modelo, o potencial de crescimento, mais que isso. Mas nas conversas e até em contrapartida, eu encontro muitas mulheres executivas, né? Até comentei com a Fernanda alguns perfis de mulheres que são vice-presidentes de empresas ou CEOs de empresas que me procuram e falam, Cláudia, eu preciso de um apoio, porque eu não sei o que eu faço, eu não tenho ainda ninguém trabalhando com os meus investimentos, eu faço muito pulverizado, né? Você consegue me indicar, ou com quem que você trabalha, né? Como que você trabalha, o que que você faria por mim, né? O que que você me indicaria? Eu fiquei muito impressionada com isso e ao mesmo tempo, né? Fiquei preocupada, mas eu fiquei extremamente feliz das mulheres colocar essa deficiência, que as mulheres não colocavam isso, né? Então eu falei, não, vamos trabalhar aqui. Tem algumas indicações, sim. Então tem esse perfil aí, que eu acho que o que vocês falaram de informação e confiança, buscar referência no mercado. Exato. Então, é isso. Nós temos até, desculpa, um projeto que se chama One com Elas, tá? Que de fato isso, né? Eu havia comentado um pouquinho com você antes. É um projeto liderado por mulheres no escritório, totalmente dirigido ao público feminino. Então, nós fazemos muitos eventos, né, ligados, sim, ao mercado financeiro, mas, assim, pode ser divertido investir também, né? Então, às vezes, nós fizemos até um evento recente, onde eu tive o prazer de ter você lá comigo. Fizemos um happy hour, um coquetel, né? Isso, onde nós tivemos a Betina, do vôlei, que hoje é a nossa parceira também, né? A Cris Dias, que já foi Globo, e, assim, é aquela história do invista em você. Mulheres especiais, Mulheres especiais, sala invista lotada. em você. Sala lotada. Eu estava saindo do escritório lá, eu tive que passar pela multidão de mulheres. Eram 40 mulheres, todas falando ao mesmo tempo, e todas se entendendo ao mesmo tempo. Foi muito legal. Vários negócios foram fechados ali aquele dia. E, né, como eu comentei, o tema era invista em você. Então, era saúde financeira, física e mental. Legal. Então, eu acho assim que nós, mulheres, podemos fazer as coisas de forma muito mais divertida, na verdade. Sim. Tivemos outro dia também um evento no nosso escritório, onde nós apresentamos uma parceira, cliente também, que tem uma linha de skincare, e falamos de investimento enquanto fazíamos esse skincare, limpeza de pele e tal. Então, assim, gente, eu acho que o mercado financeiro mudou tanto, né? E nós, Cláudia, executivas, e que trabalhamos muito, às vezes nós não temos tempo para tudo. Verdade. Então, por que não estar num lugar onde a gente pode fechar negócio, conhecer pessoas interessantes e, ao mesmo tempo, cuidar da gente? Olha Né? que bacana. Então, quer dizer, temos esses coquetéis, né, happy hours para as mulheres, com certeza tem também para clientes, no geral, né? A gente está falando especificamente desse programa, mas tem também café da manhã, que eu acho que a gente pode até, quem tiver interesse, né, Fernanda e Leandro, colocar ali que já vai para a fila de espera para o próximo. Exatamente. O que você acha? Eu acho perfeito. Nós vamos fazer um dia 31, que inclusive já está cheio, né? Também só mulheres. Nós vamos ter um evento no dia 24 sobre essa reforma tributária e alguns pontos específicos. Isso. Vai vir um advogado também falar sobre isso, evento lotado também, graças a Deus. Mas nós tentamos, assim, munir o público de muitas informações, tá? E, de novo,
para nós termos o conforto e a segurança de saber que nós estamos ajudando exatamente a necessidade da pessoa. Que bom. Então, quem tiver interesse, sendo pessoa física ou jurídica, quer ter informação, confiança, né? Uma personalização e uma estratégia para o teu negócio, para a tua saúde financeira, para trabalhar com os seus sonhos, as suas necessidades, a gente consegue trabalhar isso tudo com a One. 100%, Cláudia. Né? E se não tivermos dentro de cada solução, certamente o nosso ecossistema vai ajudar e a gente vai indicar parceiros que possam atender a necessidade. E principalmente agora também que você colocou, que faz parte da estratégia de vocês, trabalhar em rede. Exatamente. Que eu gostei muito, acho que vai fazer muito sucesso. Sim. Então, gente, maravilhosa essa conversa. Já eu acabou, amei. tava tão gostoso. Eu amei aqui. Eu também. Paula já tá ali colocando a plaquinha que a gente já acabou. Mas eu acho que tem muitos assuntos que eu acho que a gente poderia fazer algumas séries de trabalhar alguns temas específicos. Excelente. Né? Excelente. Gosto da ideia. Porque principalmente quando a gente está falando de informação. Então, quais são as principais dúvidas das pessoas? Em relação às ações, em relação à taxa Selic, em relação à Bolsa de Valores, ou em relação à renda fixa, né? Renda variável, como é que se monta um portfólio, Muito. né? Nós Existe nem algumas... comentamos isso, né? Não deu nem existe tempo algumas... ainda. Enfim, dá para você trabalhar aí montando um portfólio, né? Com algumas características, enfim, dá para fazer isso. Mas acho que a gente pode trabalhar isso com uma série e trazer isso, né, de uma outra forma para a gente fazer uma série e começar a colocar isso para o público empreendedor e de investidores, enfim, para a gente trazer isso para esse ecossistema que também trabalha muito em rede, Leandro. A gente se complementa muito. A gente está sempre realmente trocando muitas informações. Ontem eu estive no Cubo para uma reunião e aí acabei encontrando um outro investidor que eu devo algumas informações para ele, quando ele me falou, Claudinha, vamos lá. E ele já aproveitou, eu já fiz algumas perguntas para ele, a gente já se conectou, já acabei respondendo para ele. Eu falei, cara, me manda essas perguntas não, vamos agora já te apoio aqui, né? E é isso, e é tão tranquilo, né? Não somos concorrentes, né? Acho que a gente está no mercado para a gente somar. Exatamente. Então, assim, eu fiquei muito contente, eu realmente gosto muito da One. E tenho também até um projeto aí que eu vou depois colocar para vocês, que eu tenho conversado com algumas pessoas para fazer um fundo para investimento em negócios, talvez além de startups, investir em alguns outros negócios que não sejam só startups, mas lógico que eu vou fazer isso com a One. Que bom, né? Que bom. Obrigado. Então eu já estou conversando com alguns players do mercado, como que a gente vai fazer isso, porque é interessante para a gente ter essa segurança e também já trabalhar cada vez mais as informações. Mas isso ainda é só um spoiler do que vai vir agora para os próximos meses. Eu vou conversar depois com vocês. Mas eu queria muito agradecer e dizer que vocês precisarem também, esse ecossistema é gigantesco, a gente tem muito que aprender, né, Fê? Tem muita coisa que fazer ainda. E ter a One como parceiro e principalmente saber da credibilidade do mercado. E onde que a gente vai, que eu tenho levado a Fernanda, e aí já falei que vou te convidar também para alguns eventos. As pessoas falam, ontem a gente estava no evento, eu falei, olha, Fernanda da One, eu conheço a One. Então, sabe, é tão gratificante isso. Muito gostoso isso. E as pessoas falam realmente, a palavra é credibilidade. Exato. Eu agradeço muito a oportunidade da gente estar aqui, né? Porque além da gente poder falar um pouquinho do nosso negócio, estar aqui com você, para nós, assim, é uma honra, Cláudia, porque a gente sabe, né, o quanto você é conhecida nesse meio, o quanto você é respeitada e ocupada. E então, assim, queria agradecer mais uma vez, nos colocarmos à disposição para você nos visitar quando quiser. Em breve. E pode nos convidar que a gente volta. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui contigo, explicando um pouquinho mais sobre o que a gente faz, sobre o mercado financeiro. Sigam a gente nas redes sociais também, é o One Investimentos. A gente tem bastante conteúdo lá explicando um pouco do que está acontecendo no mercado. E a gente também tem uma pessoa que é a Amanda Notini, que também é a nossa influenciadora da casa, que coloca bastante conteúdo de finanças para quem tem dúvidas. Aí, tá vendo? Então, e a criadora do One com Elas. Olha, bacana. Legal. Parabéns, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cláudia. Valeu.